Você já parou para pensar no nível de perversão ao qual a humanidade chegou? Nos últimos anos, casos de abuso sexual explodiram em números e em crueldade. Notícias que deveriam nos chocar passaram a ser rotina. Crianças sendo violentadas, famílias destruídas e, o pior, uma sociedade que muitas vezes prefere o silêncio ao enfrentamento. Mas por que isso está acontecendo? Por que o mal tem avançado de forma tão descarada? E o que a Bíblia já nos alertava sobre o colapso moral da humanidade? Neste vídeo, vamos olhar sem medo para essa realidade. Vamos entender o que está por trás dessa epidemia silenciosa e o que Deus espera de nós diante desse cenário. O abuso sexual é talvez uma das feridas mais profundas que alguém pode carregar. Ele vai além do ato físico. Ele invade a alma, destrói a confiança e arranca da vítima o direito ao seu próprio corpo e à sua dignidade. Mas o que choca ainda mais é perceber como esse mal, que antes era tratado como algo escandaloso e oculto, hoje parece caminhar livremente pelas ruas, pelas casas e até pelas instituições que deveriam proteger os mais vulneráveis. Estudos revelam que os casos de abuso, especialmente contra crianças e adolescentes, aumentaram drasticamente nas últimas décadas. E pior, muitos desses crimes acontecem dentro de casa, entre aqueles que deveriam amar e proteger. O que está acontecendo conosco? Como chegamos a esse nível de degradação moral? A verdade é que o abuso sexual não é apenas um problema social. É, antes de tudo, um reflexo espiritual. Vivemos tempos em que os valores bíblicos foram desprezados. A santidade foi ridicularizada. A pureza virou motivo de piada e o respeito ao próximo foi enterrado sob uma avalanche de egoísmo e perversão. A Bíblia já nos advertia que, nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, sem afeição natural, sem domínio próprio, entregues a todo tipo de impureza. 2 Timóteo 3, 1, 5. Não é coincidência que o abuso sexual tenha se tornado tão comum. É o resultado direto de uma sociedade que virou as costas para Deus e abriu as portas para o inimigo. O abuso não nasce no ato. Ele nasce no coração corrompido. E um coração longe de Deus é terra fértil para o mal. Mas o problema não para aí. Além do aumento assustador dos casos, o abuso sexual hoje é, muitas vezes, encoberto por sistemas corruptos. Quantas vítimas são silenciadas? Quantos agressores poderosos continuam impunes? Quantas famílias escondem o crime para preservar uma reputação, enquanto a alma da vítima sangra em silêncio? Essa cultura do silêncio e da impunidade alimenta o ciclo de dor. A justiça humana falha, mas a justiça de Deus jamais falhará. A Bíblia é clara. Ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Mateus 18, 6. O abuso não ficará impune. Mesmo que o homem esconda, Deus vê. E no tempo certo, o mal será exposto. Diante desse cenário sombrio, muitos perguntam: existe esperança? Existe cura para quem sofreu tamanha violência? A resposta, por mais difícil que pareça, é sim. Jesus veio para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e para restaurar o que o inimigo tentou destruir. O caminho da cura não é fácil, é longo, é doloroso, mas com Deus é possível. Nenhuma ferida é profunda demais que o toque do Pai não possa alcançar. Nenhuma marca é definitiva quando colocamos nossa dor nas mãos dele. Deus não apenas julgará o agressor, ele também confortará a vítima e transformará a dor em testemunho. Mas não podemos apenas lamentar. Como igreja, como sociedade, como seres humanos, precisamos agir. Proteger os inocentes, denunciar o mal, oferecer apoio às vítimas, educar nossas crianças sobre seus direitos e, acima de tudo, clamar a Deus por um despertar espiritual. O abuso sexual não é apenas uma estatística, é uma ferida aberta
na alma da humanidade. E só um retorno sincero a Deus pode frear essa avalanche de perversão. Que possamos ser instrumentos de luz, que possamos romper o silêncio e que possamos lembrar: Deus é justo e a justiça dele não falha. Vivemos tempos em que o mal já não se esconde mais nas sombras. Ele caminha pelas ruas, entra nas casas e muitas vezes se disfarça de normalidade. O abuso sexual é a ponta visível de uma humanidade doente, uma humanidade que perdeu o temor a Deus, que desvalorizou a pureza, que brincou com o sagrado e que hoje paga o preço dessa desconexão espiritual. Mas mesmo em meio a tanto caos, há esperança. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo. Ela é um mapa para tempos sombrios. Ela nos alerta, nos consola e nos chama à ação. A cura para esse mundo corrompido começa quando cada um de nós decide: não serei cúmplice do silêncio. Não vou me calar diante da injustiça. Não vou virar o rosto quando o mal se apresentar. E, acima de tudo, vou clamar a Deus por misericórdia. Vou ensinar aos meus filhos o caminho da verdade. Vou denunciar o mal, mesmo que doa. Porque o abuso sexual não pode ser normalizado, não pode ser escondido e não pode ser ignorado. Deus é justo, Ele vê, Ele ouve, Ele julga e Ele também restaura. Se você já sofreu essa dor, saiba, você não está sozinho. Deus não se esqueceu de você. E o dia da cura, do consolo e da justiça virá. E se você conhece alguém nessa situação, seja o abraço, seja o apoio, seja a voz que rompe o silêncio, porque o mal só prospera quando o bem se cala. Talvez, ao ouvir tudo isso, seu coração tenha pesado. Talvez você se lembre de algo que passou, ou de alguém que você conhece e carrega essa dor. Eu sei, não é fácil falar sobre isso, mas existe um lugar seguro, existe um refúgio onde a alma encontra paz e é nos braços de Deus. Agora, eu quero te convidar a fechar os olhos, se puder, ou simplesmente aquietar o coração. Vamos juntos fazer uma oração de cura, de justiça e de recomeço. Fale com Deus, mesmo que as palavras não saiam, Ele entende o seu silêncio. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com o coração pesado, com a alma ferida e com a mente cheia de perguntas e dores que por tanto tempo foram guardadas em silêncio. Pai, eu sei, nada passa despercebido aos Teus olhos. Tu vês cada lágrima derramada no esconderijo do quarto. Tu ouves cada grito que ficou preso na garganta. Tu conheces a profundidade das feridas que muitos nem conseguem colocar em palavras. Hoje, Senhor, eu oro não apenas por mim, mas por todos aqueles que sofreram o peso cruel do abuso, por aqueles que foram tocados de forma impura, que tiveram sua inocência roubada, sua dignidade ferida, sua confiança destruída. Pai, o abuso sexual não é apenas um crime humano, é uma violência que atinge o espírito, que contamina os pensamentos, que traz vergonha, medo e marcas invisíveis. Mas hoje, Deus, nós te pedimos, entra com tua mão poderosa e cura o que o homem feriu. Tu és o Deus que cura as emoções, que restaura a alma, que transforma dor em testemunho, que transforma traumas em vitória. Senhor, visita cada coração quebrado, cada mente atormentada, cada corpo que carrega lembranças de dor e faz o teu milagre acontecer. Sabemos que o inimigo tentou usar o abuso para destruir vidas, para roubar a esperança, para aprisionar em cadeias de medo e culpa, mas maior é o Senhor que nos chama para a liberdade. Hoje, eu oro pelas vítimas, que elas saibam que não são culpadas, que a vergonha não pertence a elas, que o erro não foi delas, que o Senhor as ama, as valoriza e as chama de filhas e filhos amados. Pai, eu oro por justiça, que os agressores sejam confrontados, que a verdade venha à tona,
que a justiça humana seja feita, mas acima de tudo, que a tua justiça, que nunca falha, prevaleça. Deus, também oro pelas famílias destruídas por esse mal, pelos relacionamentos que se partiram, pelas pessoas que se afastaram de ti por conta da dor. Restaura, Senhor. Traz o perdão onde houver culpa. Traz o recomeço onde houver vergonha. Traz a paz onde só existia medo. E para aqueles que ainda estão presos ao silêncio, que ainda não conseguiram contar, que ainda vivem o peso de carregar esse segredo, dá coragem, Senhor. Dá força. Levanta amigos, conselheiros, profissionais, que possam estender a mão, que possam ser a ponte para a cura. Senhor, também oramos pelas autoridades que não sejam cegas diante da injustiça, que sejam instrumentos de proteção, que cuidem dos inocentes e que a impunidade não seja o final dessa história. Pai, sabemos que o mal existe, mas sabemos, com ainda mais certeza, que o teu amor é maior, que a tua presença cura, renova e transforma. Por isso hoje entregamos toda a dor, todo o trauma, toda a lembrança cruel e declaramos: o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela cura, pela justiça, pelo recomeço e pela certeza de que não estamos sozinhos, que o Senhor é o nosso refúgio, nosso consolo e a nossa força em tempos de dor. Amém. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu não me calarei diante do mal. E compartilhe este vídeo. Alguém precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal Origins Eternas e juntos vamos ser luz em tempos de trevas.